Olá, olá a todos, boa tarde. Bom, começando mais uma live hoje, uma live especial. Dá um tempinho o pessoal ir entrando. Boa tarde, pessoal. Bom, hoje a gente tem uma live bem interessante, uma convidada super especial. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre investimento, um pouquinho sobre empreendedorismo na área da saúde. Acho extremamente importante os profissionais de saúde participarem dessa live de hoje, porque é uma live que a gente vai falar um tema que a gente não aprende na faculdade, na nossa formação. A gente não tem nem um pouco de educação financeira. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? O vídeo tá legal, o áudio tá bom? Quem estiver escutando aí, por favor, dê o seu feedback. Então a gente estava falando um pouquinho sobre essa importância da gente falar sobre investimento, sobre diversificação de renda, a importância de ter uma reserva, ou seja, a gente tem um monte de coisa interessante para conversar hoje. A Mirna acabou de entrar e eu vou convidar ela aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo. Só um minutinho. Bom, então, como eu estou mandando o convite para a Mirna, como eu estava falando, a gente vai falar um pouco então sobre esse empreendedorismo médico, né? Essa visão aí do médico, do profissional de saúde. Opa! Oi, tudo E bom? aí, Deixa eu minha ajeitar querida? aqui. Deixa eu Vamos lá, peraí, ajeitar eu também vou aqui. ter que me ajeitar aqui. E aí, Pronto. Mirna, como você tá? Tô Trancada em bem, e casa? você? Como é que estão as coisas? Estamos aqui, né, nesse Rio de Janeiro que tá parecendo um deserto. As coisas tudo fechado. Tá Não, muito mas doido. Vitória não tá muito diferente, não. Tá mais ou menos a mesma coisa. Imagino. Bom, pessoal, acho difícil alguém não conhecer a Mirna hoje em dia. Eu mesmo conheço a Mirna desde muito novinho. A gente é conterrâneo, nascemos na mesma cidade, estudamos juntos durante muito tempo. Acho que foi o quê? Até a oitava série, Mirna, que você ficou? Foi até a oitava série, né? Até a A gente oitava estudou o série. quê? Desde a primeira série junto ou você foi Foi. depois? Desde a primeira série, a gente foi a primeira turma da Copes, lembra da nossa Isso. escola? Da primeira Aham. turma até. Que acho que a única pessoa que ficou mais tempo foi o Daniel Massucati, que ficou até o terceiro ano. Você saiu Ah, para o é. primeiro ano? Sim, sim, Você eu vim foi para para Vitória. Vitória no primeiro ano. Eu saí no segundo ano, então eu fiz o primeiro ano lá em São Gabriel ainda. Bom, pessoal, é o seguinte, eu tenho recebido um monte de dúvidas, porque eu tenho falado, Mirna, bastante ao longo dessa minha evolução profissional, né? Eu me tornei um médico normal para um médico empresário, eu acho que quem dá esse passo tem uma decisão muito importante, e eu recebo muito feedback, porque recentemente eu também comecei a me lançar no mercado digital, né? Então eu lancei alguns cursos e estou com vários projetos em cima disso. E por conta disso eu falo bastante, né, sobre essa importância da gente sempre estar entendendo um pouco mais a fundo o que se trata além só da questão médica, né? Então, Sim. pessoal, eu trouxe a Mirna hoje para a gente bater um papo rápido, um papo bem direto. Para quem não conhece, como eu disse, difícil não conhecer a Mirna hoje, está estourada nas redes sociais. É muito legal ver esse sucesso. A Mirna tem uma facilidade para explicar fantástica. E é por isso que o canal no YouTube dela está com mais de 1 milhão de inscritos, né, Mirna? Parabéns. Fico muito orgulhoso Obrigada. de verdade de ver essa sua evolução, esse seu crescimento. Eu acompanho isso e acho fantástico. E assim, só tem a crescer cada vez mais. Então eu queria um pouquinho da sua palavra em relação a essa dificuldade que a gente está enfrentando, né, de uma forma geral, não só na parte relacionada a médicos, mas todo empresário está vivendo um problema, um momento de muita incerteza. E eu queria que você desse um pouquinho dessa visão, dessa sua visão sobre essa situação atual, como é que a gente pode, digamos, tentar burlar isso da melhor forma possível. Então, gente, primeiro, né, boa tarde para todo mundo que está aqui acompanhando essa live. É importante falar o seguinte, neste momento, muitos empreendedores, né, colocam a mão na cabeça e se desesperam. Outros, né, seguem aquela linha, ou eu choro ou vendo lenço. Então, é muito importante a gente começar a se reinventar. Você que está nessa parte da medicina, eu converso com muitos médicos também fazem meus cursos e eu vejo assim que são muito perdidos na parte de organização financeira, de investimentos, de empreendedorismo também, porque o médico acaba, né, passando anos estudando, né, sobre medicina, de fato, e isso acontece com todos nós, igual eu passei anos estudando engenharia, mas eu não aprendi a cuidar do dinheiro que eu ia receber.
E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu tive essa dificuldade. Eu falei, nossa, eu estudei tanto para ganhar esse dinheiro e eu não sei como multiplicar esse dinheiro, eu não sei E como olha que coisa investir. curiosa, Mirna. Olha que coisa curiosa que eu pensei aqui agora. O meu pai é contador e o seu pai é médico. Olha que coisa louca, né? E a gente não sabe um de nada da área do outro. Muito Nada, interessante. nada, zero, zero. E meu pai sempre foi muito desorganizado financeiramente até hoje, né? Então, enfim, né? Eu vejo essa dificuldade nos profissionais, né, da medicina, né? Trabalham muito para ganhar, ganham bem, né? Os profissionais de medicina, mas não sabem administrar e não sabem investir, né? Acabam virando refém do trabalho, do padrão de vida que eles querem manter. Essa que é a realidade. Então, eu já vi de tudo, né? Já vi de tudo sem imaginar. Mas nessa parte, os médicos, principalmente que montam consultório, igual você tá com os cursos online, você sai, né, daquela parte que eu sou autônomo para eu sou empreendedor, agora eu sou um empresário também, então eu não somente atendo, como eu também tenho que gerenciar o meu negócio. E aí vem a grande dificuldade, não só de vocês, mas de todos os empreendedores que começam pequeno e a empresa acaba crescendo. E chega um momento desse de crise que muitas vezes tem que fechar o consultório, apesar de a telemedicina, né? Tô atendendo por telemedicina, às vezes o fluxo não é o mesmo, né, de atendimento. Então, aí você tem que parar para pensar o seguinte: o que eu posso fazer neste momento? A primeira coisa, né, uma dica prática, e é você saber quanto que o seu negócio custa por mês para ser mantido. E muitos profissionais não têm nem essa ideia, né? Quanto que custa o seu consultório por mês, né? Pare e pense, né? Qual o custo mensal que ele me dá, né? Os funcionários, o aluguel, energia, etc., tudo, né? Porque esse é um momento de crise que a gente ainda não sabe quando, né? Vai abrir novamente, mas não vai ser de um dia para o outro que vai estar todo mundo lá lotando a sua agenda, Exatamente. Isso eu né? até vou te Vai ter que perguntar mais para frente, espaçar né? O que a gente vai ter que fazer também para se preparar para o pós-crise, né? para o Pós-pandemia, pós-crise. porque a gente sabe muito bem que a repercussão não vai ser momentânea, vai permanecer por um tempo, né? E a gente tem que tentar se reinventar de fato. E realmente, né? Esse momento acho que vai ser muito delicado se a gente for para pensar que as pessoas elas vão estar com menos dinheiro, mas em compensação, a gente da área da saúde, a gente trabalha com uma coisa que a objeção é muito pequena, que é a Aham. saúde. Todo mundo quer É, ter saúde. Só que é por isso que eu acho assim que é tão conflitante esses pensamentos, né? É tão preocupante, na verdade. O que vai ser da gente? A gente vai voltar com tudo, mas o paciente vai ter dinheiro para gastar, vai querer investir, né? Esse é um grande medo, né? então, aí que vem a grande questão. A primeira coisa hoje é pensar em como sobreviver, né? São profissionais autônomos que não são tão impactados porque eles não têm uma mega clínica para gerenciar, né? Com um montão de funcionários, então aí já fica mais fácil até você fazer a gestão do negócio. Mas agora, neste momento, para quem está vendo a live, é importante pensar o seguinte: qual é o custo do meu negócio, tá? É sentar literalmente no caixa. O que é sentar no caixa, meus Eu escrevi amigos? exatamente isso aqui. Eu ia até falar com vocês. Se vocês não fizeram uma boa reserva e tem um capital de giro grande no negócio de vocês, investido ali na sua conta pessoa jurídica, né? Agora é hora de você apertar os cintos, literalmente. O que dá para cortar, o que dá para reduzir. Porque quem fez um capital de giro, eu tenho um capital de giro. O que é capital de giro? É um valor necessário para a sua empresa girar, né? Para o seu negócio rodar. Porque muitas pessoas começam um negócio achando que ele já vai começar dando dinheiro, mas na verdade esse negócio começa se pagando, porque você fez o investimento. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Quanto que eu preciso para minha empresa rodar? Qual é o custo dela? Beleza, eu preciso de, exemplo, 10 mil reais mês para minha empresa rodar, né? Então, provavelmente essa crise aí, né, fechado mesmo, tem gente que já está mais de um mês fechado, indo para o segundo mês, 3 meses. Então, você ter pelo menos um capital de giro de 3 meses na sua conta pessoa jurídica é interessante.
né? É interessante, é necessário. Se E eu acho que a puder ter maioria mais, dos nossos profissionais não temos isso, porque a gente faz o quê? Quando entra o dinheiro, a gente paga tudo e não se paga. O aham, autônomo tem esse problema. E aí não vai juntando, né? E acho que a maior dica que vocês dão é sempre isso. Se paga primeiro, né? Tem que pagar isso aí você para primeiro. pessoa física. Sim, Essa é a dica sim. de pessoa física. Boa. Agora, o que acontece com muitos médicos que são autônomos? Eles misturam, né? Eles misturam o negócio deles na pessoa física. Ah, mas eu sou autônomo. Não, peraí, mas você tem que começar a separar, mesmo que seja um autônomo, peraí. Trate a Mirna como uma empresa. Então, o Ricardo é médico, mas vamos supor que ele não tivesse um consultório. Não, vou tratar ele como um negócio. Qual vai ser o meu salário? Porque a partir do momento que você começa a crescer, fica mais difícil de gerenciar. Então, se você cresce já organizado, é muito mais fácil. Então, é importante que você estabeleça o seu salário. Então, quanto que o Ricardo vai receber por mês da empresa dele, né? Do consultório dele. Quanto que ele vai tirar por mês? Ele já tem um salário fixo, né? O que ele tirar mais, aí é distribuição de lucro, né? Que seja distribuição de lucro depois, mas que ele já tem um salário fixo para ele entender, né? Quanto que ele custa para a empresa. É importante a gente ter essa noção, porque senão você vai fazendo retirada, enquanto as coisas estão boas, né? Tem dinheiro sobrando, tá maravilhoso. Depois que aperta igual agora, e aí começam os problemas. Então, qual é o salário do Ricardo? Quanto que o Ricardo custa para a empresa dele, né? E aí, né? Sobrou, né? Ótimo. Isso entra como distribuição de lucros, né? Então, ótimo. Vai via mais. Ou vai ser para o capital de giro, para a expansão da empresa, né? Vai comprar, enfim, vai reformar, vai comprar equipamento novo. Mas a gente tem que ter essa consciência que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica precisam de uma reserva. A pessoa física se chama reserva de emergência, né? Um nome mais conhecido, que é um valor que a gente tem que ter guardado para possíveis imprevistos, né? Mirna, quanto que seria? Aí você precisa entender qual o seu custo de vida mensal, tá? De 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. Então, para mim viver, eu preciso de 10 mil reais. Então, meu custo de vida, minha reserva seria no mínimo de 6 vezes, 60 mil de reserva, tá? E essa reserva, gente, queridos profissionais da saúde, não é para vocês viajarem, não é para vocês trocarem de carro, não é para vocês comprarem a bolsinha da Chanel, nem é para gastar no shopping. Então, isso é para imprevistos, porque chega um momento agora onde muitas pessoas estão paradas, onde o faturamento cai pela metade, ou cai mais que a metade. Então, é a hora de apertar os cintos e de usar reserva para imprevistos, como esse que está acontecendo agora. A conta pessoa jurídica a gente chama de capital de giro. Então é importante que você tenha esse valor para sua empresa girar. Hoje, muitas empresas, pequenas empresas, né, já estão quebrando, já fecharam a porta, já entregaram os pontos. E a crise a gente ainda não vislumbrou o tamanho e a dimensão dessa crise, porque por enquanto o governo ainda está dando uma assistência, um auxílio emergencial para empreendedores, né, para pessoas que estão desempregadas, para autônomos, né, os profissionais aí do Uber, que caiu demais a demanda, enfim. Então, ainda está injetando dinheiro na economia, mas a gente está esperando ainda o próximo trimestre, né, o resultado agora de empresas, de grandes empresas da Bolsa que têm capital de giro, né, que tem uma reserva para ver de fato quais foram os impactos, mas a gente que trabalha aqui, né, que é empreendedor, a gente já sente os impactos hoje. E não vai voltar, né, vai voltar em maio, mas não vai voltar como estava em janeiro. Essa que é a realidade. Então vão ser meses se adaptando. Em janeiro a gente tinha um cenário muito positivo, gente. Tava todo mundo feliz, né, achando, né, que fosse ser Era o ano, né? Vai retomar investimento, construção civil melhorando, vacância muito baixa dos imóveis, e bolsa só subindo, e né, aconteceu inesperado. E quem tinha caixa neste momento de crise, quem é pessoa física e tem caixa,
aí faz boas compras, né? Compras a preços mais baratos, né? Principalmente para quem já investe em ações, compra a valores bem, né, menores do que compraria em janeiro, em dezembro do ano passado. Então aí é aquela hora que quem tem dinheiro, quem tem liquidez, ganha. Porque, por exemplo, um erro que acontece muito, eu vejo muitos médicos cometendo. Médico gosta muito de imóvel. Deve ser porque eles não têm tanta facilidade para mexer com o mercado financeiro. Aí gosta de comprar Provavelmente. imóvel. Gosta de comprar terreno, gosta de comprar apartamento, gosta de Aquela comprar. renda que fica ali, fixa, não tem que me preocupar, né? É, exatamente. Então, gosta de comprar tudo isso. Só que aí chega um momento que precisa de liquidez, não tem nenhuma reserva para se desfazer de um imóvel. Ah, comprei um imóvel de 300 mil, de 500 mil para investimento. Para você encontrar um comprador, se você estiver É, precisando do dinheiro, você vai ter que vender muito mais barato e às pressas. Então, isso te faz perder dinheiro. Então, é importante, gente, que vocês saibam pelo menos o básico. Pelo menos investir a reserva de emergência. Porque no momento que você começa a entender isso, você começa a perceber que é muito mais fácil do que parece. E aí você vai aprender outras modalidades de investimento. O importante é que vocês comecem a pensar na aposentadoria, a viver de renda, a trabalhar um pouco menos, a ter outra fonte de renda, igual o Ricardo falou que ele está lançando os produtos digitais, não depender somente, né, do hospital, somente do consultório. Então a gente tem que pensar isso, né? Quanto mais fontes de renda a gente tiver, de certa forma, mais segurança a gente tem também. perfeito, perfeito. Meninas, você tem um monte de fã aí que tá mandando um beijo pra você. É, eu tô lendo aqui Maravilhoso, agora. maravilhoso, maravilhoso. Você está falando coisas que são fantásticas, porque esse é o maior problema do profissional da saúde, eu acho. É a falta de orientação, né, de educação financeira. A gente não tem isso. E isso é desde o momento de investir até o momento de você gerir, né? Como é que você vai administrar uma clínica? Você não tem ideia. Então, assim, tem algumas artimanhas que a gente só vai aprendendo tomando porrada mesmo. E é Só vai aprendendo extremamente errando, né? surreal a quantidade de coisa que você tem que se preocupar. Hoje, na minha clínica, eu tenho uma funcionária. Hoje, estou com duas Uhum. funcionárias, na verdade. E isso já dá um trabalho absurdo. Imagina essas clínicas, esses hospitais, ou enfim, qualquer empresa que tenha uma gama de funcionários. É muito difícil administrar isso tudo. E a gente realmente acha que sabe algumas coisas. O médico, por isso que eu acho que ele é muito conservador. E até falar um pouco sobre isso, sobre o perfil de investidor, né? Acho que o Aham. médico tem um perfil mais conservador justamente por não ter ouvido falar nada sobre isso. Então, se você fala de economia com o médico, ele vai repetir o que ele ouviu ali no grupo do WhatsApp. Ele não vai falar muita Aham, isso coisa. aí. Então, é muito difícil hoje a gente ter uma conversa um pouco mais profunda sobre empreendedorismo médico ou até mesmo diversificação de renda, porque as pessoas elas não têm ideia. Elas acham que vão colocar o dinheiro na bolsa e vão perder o dinheiro, ou que de um dia para a noite vai ficar rico ou vai ficar pobre. Então, tem esses extremos, eu acho, na parte, né, quando a gente vai falar de empreender. Eu digo empreender na área de fundo de investimento, bolsa, essas coisas eu acho um pouco mais um detalhe. Mas, assim, na hora de você montar uma empresa, o que eu vejo é que o que você mais precisa é de planejamento. É mais ou menos isso que Uhum. você falou, assim, se você tem que ter ideia de quanto que você gasta, de quanto que você ganha, quanto que você consegue manter aquele esquema ali rodando. Eu Porque falei uma recentemente... empresa, Ricardo, muita gente esquece, uma empresa tem que dar lucro, gente. E aí, se o Ricardo, ele mistura pessoa física com pessoa jurídica, chega um momento de crise desse, o Ricardo nem sabe qual é o custo da empresa, porque ele misturou o custo da empresa com o custo da pessoa física, Ricardo, e aí não consegue ver qual é o retorno que ele está tendo sobre o investimento, qual o lucro que essa empresa está dando depois que, né, sai os custos fixos, sai o salário dele, e aí quanto é que tá dando? Porque se ele estiver dando lucro, tem algum problema. Coloca Então, é tudo a num hora, ó, bolo só, né? Aí fica perdido, né? fica perdido. Quando tá entrando, tá tudo bem, né? Aí na hora que começa a Aham. perder um pouquinho, começa a desesperar e quer saber onde está errando. Mas às vezes o erro é maior, o maior erro é não se organizar e não se preparar. Então, é claro que eu não montei a minha clínica no CEP mais caro do Brasil à toa. É um Uhum. processo, né? É um trabalho. Você vai plantando uma sementinha. O grande problema é que acho que os profissionais da saúde, eles têm essa ideia, porque a gente ouve falar muito pouco de investimento. Agora, nos últimos anos, que a gente está ouvindo falar muito sobre investimento. Sim. E uma coisa que eu ouvi recentemente, o cara falou assim, o médico ganha muito bem.
Aí o cara falou, não acho que o médico ganha bem, acho que o médico consegue se alavancar bem. Ele consegue ter, digamos, né, a demanda para o trabalho é maior, é óbvio. Você vai no hospital, você tem uma opção lá de trabalhar num plantão. Pode não ser a melhor qualidade? Pode não ser. Hoje, por exemplo, eu não faço mais plantão, que era o que me garantia o fixo. Hoje eu dependo do quê? Da minha empresa, dependo da minha clínica. E para isso eu preciso fazer a coisa girar. Então, ao você chegar a esse ponto de abrir um negócio, você tem que ter, obviamente, um mínimo de planejamento. O mínimo. E eu acho que a primeira coisa é definir qual é o seu perfil. Né? Então, se você é mais conservador, beleza, não tem problema nenhum. Só que para dar o próximo passo, acho que a gente tem que começar a estudar, aprender um pouco mais, se interessar um pouco mais por isso. E a gente só se interessa quando a coisa machuca demais no bolso ou quando a coisa promete demais. Ou quando promete demais, né? Então, eu mesmo já fiz alguns cursos, cursos assim de graça na internet, prometendo que você vai ter um faturamento de não sei quantos por cento ao mês. Aí você vai falar, gente, peraí, como é que é isso? Ah, não, é só diversificar a sua renda e não sei o quê, você vai... Assim, é impossível você que não tem a menor noção como profissional da saúde botar a cara nesse jogo. Então, por isso mesmo que eu queria dicas básicas para os profissionais de saúde, como não só enfrentar a crise, mas como também começar a pensar nas novas possibilidades, porque eu digo que esse momento é um momento muito delicado, que pode ser utilizado de forma negativa ou positiva. Então, não é um momento interessante que muitas pessoas que têm um poder aquisitivo maior estão comprando ações mais baratas, porque no futuro isso não vai estar rendendo, vão estar mais valorizadas? Eu acho que é mais ou menos o que o profissional da saúde tem que fazer. Ele tem que começar a plantar a sementinha agora, porque muita gente não tem nem tempo de se especializar, não tem nem tempo de olhar outra coisa a não ser a parte, né, de medicina, de nutrição, enfim, qualquer área que seja aí da área da saúde. E aí acaba ficando limitado e sempre com aquela frustração de nunca conseguir sair do lugar. Então eu vejo muito médico, que eu já ouvi muito médico falando isso, eu não quero viver de medicina. A medicina vai ser digamos, uma alavanca aí, um passo a mais que eu vou dar para viver com outra renda. Então eu acho que a gente precisa de dicas práticas diretas sobre como a gente pode diversificar nossa renda, como a gente pode se garantir um pouco mais em tempos de crise. Porque, para quem não acreditava, chegou. Né? Então, parecia uma coisa que não era, não é palpável. Isso, eu ouvia muito isso, por exemplo, meu sogro sempre fala, você tem que ter reserva, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, porque uma hora pode acontecer. E você fala assim, vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? O máximo que pode acontecer, talvez eu sofrer um acidente, ficar inválido e aí eu perder minha força de trabalho, que para o médico também é uma coisa muito importante. Então, assim, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Então, se você pudesse dar dicas práticas e rápidas para a pessoa melhorar a empresa, de uma forma geral, né? Para ter uma empresa melhor e mais rentável, o que você diria, Mirna, para a gente? A primeira coisa que você falou, né, em relação ao planejamento, né? Quando o Ricardo parou de dar plantão e foi abrir a sua empresa. O que você fez antes de abrir a sua empresa? Você já entrou antes, planejou, você foi de cara? Exatamente, eu planejei, entrei na área, eu planejei um pouco, entrei na área e fui vendo as possibilidades que aquela área me dava. Então, quando eu vi que dependia única e exclusivamente de mim dar esse passo além do... Mas, assim, sempre com muita cautela. Por que eu digo? A gente não pode pular etapa. Toda vez que a gente pula uma etapa, a gente está com muita chance de errar em algum desses processos e se dar mal lá na frente. Talvez não na hora, mas lá na frente. Então, eu fui botando a minha cara, mas, claro, com muita cautela. Então, a cada passo que eu dava para frente, eu dava um passo para trás para olhar as minhas atitudes e olhar o que eu poderia fazer de melhor. Então, é claro, à medida que eu fui me aperfeiçoando, me posicionando melhor, que eu também acho uma coisa que falta para o profissional de saúde, se posicionar no mercado, independente do que for, né? Então, eu comecei a me posicionar na rede social, comecei a mostrar o meu trabalho, e é isso que eu queria falar para os profissionais de uma forma geral. É que você tem que botar a cara, você tem que fazer. E um momento de crise pode ser um momento absurdo, mas pode ser um momento de crescimento também fantástico, né? Como a gente está vendo pessoas que vão enriquecer investindo em bolsa de valores, enfim. Então eu vejo muito isso, sabe? Eu botei a cara a tapa, mas eu arrisquei, mas com muita cautela. Mas sabia onde eu estava indo, né? Então não caí de paraquedas. E também a chegar ao ponto de abrir o meu próprio negócio, eu já tinha uma reserva para isso. Né? Então não foi uma decisão, vou abrir para ganhar dinheiro, né? Eu tenho dinheiro, agora eu quero fazer esse dinheiro render ainda mais, girar ainda mais, né? Então, é importante falar isso, né? No momento que você vai... eu quero abrir um consultório. É importante você pesquisar primeiro, né? Quanto que você precisa, né? Qual aluguel, quanto que você vai gastar na reforma. Faz uma pesquisa de tudo que você vai precisar. Para você ter uma ideia do valor que você vai gastar.
Porque muitos empreendedores, né, seja na área da medicina, seja de qualquer outro negócio, eles já entram devendo, né? Eles já entram pegando empréstimo para abrir o negócio. E aí, eles não se preocupam com capital de giro e que provavelmente nos primeiros meses você vai ter poucos clientes ou até nenhum cliente. E eles já entram pensando que eles vão ganhar. Só que não, às vezes é 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses para o negócio começar de fato a dar dinheiro e pagar os custos fixos. Então a gente precisa entrar no negócio entendendo, né, antes, se planejando antes, quanto que aquilo vai custar, né? Quanto que eu vou colocar lá, qual o meu budget, qual o meu limite para reforma, né? Entrar com os pés no chão. Tudo bem que agora pode não ser o momento, então espera um pouco mais. O problema do brasileiro é o imediatismo, né? Acaba entrando de qualquer jeito e aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, não tá entrando dinheiro, não tem como girar o negócio fecha as portas e ainda sai com uma dívida porque, né, já entrou endividado. Então a gente tem que ter essa consciência, viu? Pode não ser a sua hora de abrir um negócio agora, né? Espera 6 meses, espera mais 1 ano, estuda mais a respeito, para quando você abrir, você tem essa reserva, né? Para você pelo menos conseguir manter esse negócio por alguns meses, né? Se não entrasse dinheiro nenhum. Então, por exemplo, na clínica do Ricardo, se não tiver ninguém para atender esse mês, quanto que ele vai ter que desembolsar, né? Para fazer o negócio continuar, né? O que ele vai ter que fazer? Então, o negócio não é só que a gente hoje em dia não está vendo que as pessoas elas estão felizes com o 0 a 0. E de fato, o momento é tão delicado que você ficar no 0 a 0 já está bom demais, mas esse 0 a 0 tá difícil, tá muito difícil. E isso para quem tem reserva, para quem não tem. Então, eu fico assim muito preocupado, de fato, não com o momento atual. Isso a gente já falou, mas acho que é o próximo, né? O que vem por aí. Então, as pessoas que estão querendo usar esse momento para criar, né, sair da crise criando, eu acho que tem que ter, mais ou menos isso que você falou, ter noção, porque tudo vai ser diferente, né? Então, o que você projeta para 1 ano, agora talvez vai ser um pouco diferente. Então, tem que pensar nisso tudo. Por isso talvez que é importante vai demorar estratégia. um tempo a mais, né, até maturar. E outro ponto importante, é igual o Ricardo falou, eu vejo muitos profissionais de saúde, né? Às vezes eles têm um consultório, mas eles ainda não se ligaram, às vezes eles trabalham tanto que eles ainda não se atentaram para as redes sociais, né? Ainda são poucos os médicos que mostram os bastidores, que falam, né, do trabalho, do que eles fazem nas redes sociais. Então, agora, muitos estão tendo que se adaptar à força, porque não eram acostumados, porque é uma forma de atendimento que antes não tinha, né, a telemedicina. E já vai aproveitar para fazer aquela propaganda pelas redes sociais. É uma forma de você mostrar o seu trabalho, né, de você conseguir mais clientes, de mostrar a importância, né? Por quê? Por que a Mirna deve se consultar com o Ricardo? Né? Qual o valor do trabalho do Ricardo? Né? Por que é tão importante? Então, você tem que se vender. A rede social é uma forma de você vender o seu trabalho também. E aí vem outras formas, né, de ganhar dinheiro. Eu vejo academias fechadas, o que eles fizeram? Eles alugaram os equipamentos. Eu levo aí na sua casa, a gente faz um contrato, você fica aí com a esteira, com a bicicleta na sua casa, mas pensando, o que eu posso fazer hoje? Então, a gente vê vários pequenos negócios, igual, manicure, não vou te atender. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar uma aula ensinando ela a fazer as unhas, eu posso comprar um kit, vender o kit, levar até a cliente, mas a gente tem que chegar e falar, né? O que a gente está fazendo hoje, né? Chegar para os clientes, mandar uma mensagem. É importante você ter essa lista de contatos, no seu WhatsApp, no seu e-mail. E outra forma, além disso, é igual o Ricardo falou, ele está optando por essa parte de cursos online. Nisso aí eu já trabalho, já tenho um tempo, que eu prefiro online do que o presencial. Para mim é muito mais prático, né? Agora... Mas a gente está vivendo essa transição também, né? Acho que agora esse momento veio potencializando ainda mais isso, né? A gente já estava vivendo
um ambiente digital muito forte, cursos crescendo, a gente vê cursos de marketing digital, marketing pessoal. Então, eu acho que, assim, isso que está falando da rede social, de fato, eu não lembro exatamente a porcentagem, mas eu vi que é uma porcentagem muito pequena que realmente põe a cara, né, nas redes sociais, que expõe o que faz. E eu acho que é mais ou menos isso, porque o seu paciente ele tem que ser atraído por alguma coisa, né? Então você, claro, você tem que agregar valor na sua consulta, agregar valor aos seus tratamentos, e é mais ou menos isso que a gente tem feito, pelo menos eu, na minha clínica, eu estou usando esse tempo para fazer uma faxina em todos os sentidos. O que eu posso melhorar? O que eu posso facilitar? Quais processos? Como eu posso aproximar a relação do meu paciente com a minha clínica, né? Como que eu faço que ele queira estar ali dentro, que ele queira fazer o tratamento. Queira continuar, né? Exatamente. Ah, alguém falou aqui, ó, o Igor falou assim, qual é o tema? Vou até escrever aqui que a gente esqueceu. Aí, se você quiser fixar o post. Vou colocar aqui empreendedorismo na área da saúde, né? E, gente, para quem é empreendedor, então, não misture conta pessoa física com conta pessoa jurídica, viu? E faça um fluxo de caixa, gente. Faça um fluxo de caixa. Vocês precisam acompanhar os gastos e ter uma fotografia do que vai acontecer neste mês, nos próximos meses. Então, quem tem um negócio, quem é um profissional autônomo, faça um fluxo de caixa. Até para você saber qual o preço que você vai colocar no seu produto, que eu vejo muita gente sem saber o que... Eu não sei nem cobrar. Vai lá e fala, não, beleza. Verdade, muito bom. Precificar é uma coisa difícil mesmo. É difícil. Mas você tem que precificar pelo menos com uma margem de lucro. Agora tem gente que fala, eu comprei aqui o brigadeiro, eu vou vender um brigadeiro a R$3. Mas a pessoa só colocou ali o valor, né, do leite condensado e de mais alguma coisa que ela comprou. Ela esqueceu todo o restante, né? O tempo dela. Tudo. O tempo, a energia, o gás, enfim. E qual vai ser a margem de lucro que você vai colocar sobre, né, o seu produto? Qual a margem de lucro que você quer? Então, isso a gente tem que pensar quando a gente está montando o negócio, como precificar. Né? Porque ainda tem o imposto, depois vai chegar uma hora que, se a sua empresa crescer, né, vai sair do MEI, vai para uma microempresa, é outra carga tributária. Então, a gente tem que começar a estudar tudo isso desde o início, sabe? Para quem é um microempreendedor, para quem tem uma microempresa, o Sebrae tem uns cursos bem interessantes sobre fluxo de caixa, sobre precificação. Vale a pena dar uma olhada. Agora eu não sei se tem online, era presencial, mas provavelmente eles devem ter feito alguma coisa online. Dá uma olhada nisso, porque vai te ajudar já a entender o seu negócio. E não calcular errado, né? Porque tem muita gente que acha que está tendo lucro. Tem gente que fala assim, não, eu vou eu vou colocar 2 vezes mais. Acabou. E não é desse jeito que se faz, né, gente? Não é tão simples, não é tão complexo, né? Acho que eu tenho muito esse problema também. Acho que é porque que o médico também não sei se é todo mundo, mas eu tenho um problema que eu não gosto de falar preço com o meu paciente. Eu falo sobre o valor. Não, mas muita gente tem. Eu falo sobre o valor do tratamento. Digamos, o valor, não dinheiro, falando de dinheiro. Eu falo sobre a importância do tratamento. Eu não consigo falar sobre dinheiro, sobre vender. Eu acho que eu não sou muito bom em vendas, na verdade. Eu tenho um problema que a pessoa fala comigo, cara, mas isso aqui não dá para ajustar? Fala, dá tantos por cento de desconto para ela. Eu não tenho nem ideia do quanto que eu dei de desconto em cima daquilo nem sabe, do nem meu está lucro. Saindo do lucro no prejuízo. Exatamente. E aí o que acontece? Por isso que eu acho assim, que a gente tem que ter sempre alguém para ajudar a gente, né? O problema do médico é que ele gosta de tudo muito protocolado, tudo muito fácil. Assim, como é que eu faço? É um curso que vai me ensinar? Mas vou ter que estudar sobre investimento? Putz, não. É melhor pagar alguém. Então, não tem preguiça de cuidar daquilo que é mais importante, que é o seu próprio dinheiro. Então, isso eu comecei a perceber muito fortemente quando a minha esposa começou a trabalhar comigo. Ela tem muito mais essa visão e começou a colocar a planilha de gastos, do que estava entrando, do que estava saindo, quanto gastava com cada coisa, porque a gente também acha que aqueles pequenos gastos não são importantes. Hoje eu comprei 3 caixas de luva de procedimento, que são R$120, deu R$40 cada caixa, beleza. Eu não coloquei isso nos gastos. E isso parece pouco, mas vai somando isso no ano, para você ver o quanto que você não tá entendendo exatamente qual é o custo que você tem. Então, isso que você falou é extremamente importante. Entender qual é o custo que você tem, quanto que você precisa para fazer a coisa girar. Até o café que a pessoa vai tomar no seu consultório. Até para precificar a sua consulta. Aqui, né? porque ele já está pago, já. Tipo isso. Espero mas que ele tenha acontece, colocado, tá? né?
você não tem ideia do que acontece. Tem gente que vai lá e faz uma comprinha aqui, ó, tem umas trufinhas aqui para você provar. Opa, eu paguei, vou levar embora. É isso aí, assim. gente. Mas é aquela história. Quando você entrega também algo de muito valor, esse preço acaba ficando em segundo plano. Então, essa é a ideia Sim. também. Se você começar a estruturar financeiramente, também tecnicamente, sem dúvida alguma, você vai saber lidar muito mais com as adversidades, com essas situações que a gente está vivendo. Então, eu queria entender, Mirna, o que você acha interessante no ponto de vista de diversificação de renda para o pessoal da área da saúde? O que você acha que seria interessante assim, para o pessoal que trabalha na área da saúde para poder diversificar a renda? Você acha uma coisa mais palpável, mais fácil? Não, você diz em relação ao mercado financeiro? Em que o pessoal da área da saúde que não exija tanto, digamos, tanta expertise, digamos assim, de mercado financeiro? Beleza. A primeira coisa, gente, eu acho que todo profissional, seja da saúde, de qualquer coisa, tem que ter uma reserva de emergência. Como eu falei com o Ricardo, esse é um valor que a gente tem que ter guardado para possíveis imprevistos, tá? Como pessoa, a conta jurídica é o capital de giro, tá? Agora eu vou falar pessoa física. Então, de 6 a 12 vezes o seu custo mensal. Porque imagina, uma pessoa que é CLT, perdeu o emprego, né? Ela tendo uma reserva, ela já vai ficar mais tranquila até se recolocar novamente no mercado. Ou um profissional autônomo que teve uma queda no faturamento, ele vai ficar mais tranquilo sabendo que tem essa reserva. A verdade é o seguinte, que neste momento de crise que estamos passando, quem tem uma reserva está muito mais tranquilo do que aquela pessoa que não tem. Porque está tudo fechado, mas os boletos continuam a chegar, né? Ninguém está ficando sem receber boletos. Os boletos única coisa que chega. A única coisa que chega, os boletos. Então, a gente tem que começar a compreender a necessidade de uma reserva. Ah, Mirna, mas nossa, eu não consigo juntar nada, ou não consigo... Se você não consegue juntar nada, pense em primeiro se pagar, né? Se pague primeiro, recebeu ali o seu salário, tira nem que seja 5%, né? 10%. E separe em uma conta diferente. Mirna, eu não sei investir. Coloca nem que seja, gente, na conta poupança. Deixa lá. Mas comece a juntar, tá? Porque o mais importante agora, para quem ainda não começou, é dar o primeiro passo de começar. Só que a gente precisa ter clareza do que a gente quer fazer com o dinheiro. Porque quando a gente não tem clareza, né? Não carimba aquele dinheiro que a gente está guardando, qualquer coisa que aparecer na nossa frente, a gente gasta. Essa que é a realidade. Então, você, profissional da saúde, que adora comprar uma roupa de marca, uma bolsa de marca, que eu já conheço, eu já sei como é que é, ou trocar para o carro do ano, né? Por favor, os famosos, tenha reserva. Os passivos, né, Mirna? Eles adoram, a gente adora passivo. Adora. Médico adora passivo, profissional da saúde adora passivo. E passivo, gente, não coloca dinheiro no nosso bolso. A gente tem que ter essa consciência. Então, eu vejo médicos ganhando bem, só que gastando muito, né? Às vezes gastando mais do que ganham. Então, eles ficam refém de um padrão de vida que adotaram, né? Então, é importante que você gaste menos do que ganha. Por quê? Gastando menos do que ganha, você tem certeza que vai viver sempre um padrão abaixo e assim você consegue investir. Investindo, você consegue colocar o dinheiro para trabalhar a seu favor sem virar um escravo do seu padrão de vida. Então, no momento que você aprende a colocar o dinheiro para trabalhar para você, vai chegar uma hora que você não precisa mais trabalhar pelo dinheiro. Isso não entra na cabeça das pessoas. Só que à medida que o salário vai aumentando, elas aumentam os passivos, que é tudo aquilo que vai tirar dinheiro do seu bolso. Então, o seu carro, né, vai tirar dinheiro do seu bolso, a não ser que você use o carro como meio de trabalho, como, por exemplo, um motorista de Uber. Aí o carro é um ativo. Mas para médicos é um passivo. E quanto mais, né, luxuoso for o seu carro, mais dinheiro ele vai tirar do seu bolso, porque além do valor ser mais alto também vai ser o IPVA, vai ser o seguro e etc. Então, a gente tem que pensar nisso. Ah, Mirna, eu quero mudar para o apartamento de frente para a praia. Então, entenda que vai aumentar o seu passivo. Mas é importante que quando a gente aumente um passivo, que a gente aumente o ativo, que é o que coloca dinheiro no nosso bolso.
O problema é que aumenta o passivo e nada de ativo. Então você não colocou o dinheiro para trabalhar para você e só está pagando conta, pagando conta, pagando conta. E aqui, ó, apertado no pescoço. Aí chega uma hora que tem uma queda de renda, igual está acontecendo agora, não sabe mais o que faz, porque não tem nenhuma outra fonte de renda. Então é importante que você aprenda, né, a ter ativos. E o que, que são ativos? Como eu disse, eu coloco dinheiro no nosso bolso. Um exemplo, nós temos aí as aplicações financeiras, né, que tem os juros compostos trabalhando para a gente, tá? Como ativo, a gente tem também, por exemplo, meu canal do YouTube. Eu tô dormindo, eu tô viajando, mas os vídeos são monetizados, então eu ganho dinheiro com o canal do YouTube, né? Há um e-book que o Ricardo escreveu e tá vendendo na internet. É um ativo, ele dormindo ou não, viajando ou não, o dinheiro tá entrando. Os cursos online que ele tá vendendo, né? Então, essa é uma forma de ativo que não depende de fato da sua força de trabalho. Então, quais ativos que você tem hoje? O que você tem hoje que está colocando dinheiro no seu bolso? Você que é um profissional da saúde ou qualquer profissional. Pare e olhe. Gente, porque quanto mais ativos a gente tiver, mais perto da liberdade financeira a gente está, tá? Agora, Mirna, não vou ter passivo? Não. É claro que a vida é um equilíbrio, gente. É equilíbrio, tá? O que é importante para a Mirna pode não ser importante para o Ricardo e vice-versa. Então, vamos lá. O que a Mirna gosta? Eu gosto de viajar. Então, eu prefiro gastar viajando 5 vezes no ano do que pegar e comprar o carro mais caro que tiver no mercado e botar na minha garagem. E tudo é uma questão de equilíbrio. Mas o que a gente tem que ter equilíbrio nessa vida? A gente precisa equilibrar, né? O poupar e investir para o futuro, para colocar o dinheiro para trabalhar para a gente, aumentar os nossos ativos e entre o gastar no presente. O que não dá para a gente fazer é gastar tudo que a gente ganha ou juntar tudo que a gente ganha, porque aí você tá nos extremos, né? Ou você tá naquele extremo da avareza de juntar, juntar, juntar e não gastar com nada, não aproveitar a sua vida, né? Ou você tá com a mão aberta demais, sem pensar nas consequências, né? De não ter uma reserva, de não pensar na sua aposentadoria. Igual meu pai, que é médico, Ricardo, foi até engraçado, que ele falou assim: paguei a vida inteira, minha filha, minha aposentadoria no banco. Eu falei, é, pai, que bom. Aí eu falei, quanto é que você tem? Não, sério? Pois é. Aí fui ver. Não. A gerente me ligou, falou que eu tinha 150 mil reais. Aí Da vida toda assim, pagando. porque ele não tinha ideia, ele não tinha ideia. Pai, você sabe quanto que 150 mil reais vai dar para você por mês? Aí ele balançou a cabeça e falou, não vai dar nem 500 reais. Que médico que vive com 500 reais, gente? Acostumado com o padrão de vida lá em cima. Ou seja, o médico passa a vida inteira trabalhando porque não aprendeu a colocar o dinheiro para trabalhar para ele, né? Perfeito, é isso mesmo. Você falou tudo. Eu vi um comentário agora, a pessoa falou exatamente isso. Eu prefiro deixar na minha poupança porque eu não sei investir, então eu deixo lá. A opção é deixar de ganhar talvez por um comodismo, porque hoje em dia tem como. A gente sai, tem um monte de gente que trabalha com investimento e você também pode Tem aprender, como né? aprender. Olha E é só, a sua importante. formação é engenheira e você hoje fala de executando a propriedade, né? Então é mais ou menos isso, é dar o passo, né? Gente, é dar o passo, porque quando chegar igual meu pai, 70 anos, né? Aí aposentou pela prefeitura, pelo governo, aí teve a previdência dele, mas mesmo assim ainda não é suficiente para suprir o padrão de vida dele. Continua trabalhando. Então a gente tem que pensar, né, no futuro, porque quanto mais velho a gente tiver, mais gasto a gente tem, isso eu tenho certeza. A gente Com tem que certeza. tomar cuidado com isso. Então, a gente tem que se atentar para esses pequenos detalhes que ficam pelo caminho. Aprender a colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. Então, se é profissional de saúde, comece, faça um curso. É claro que extravou. Travou, Mirna. Travou. Mirna.
Cadê você? Tá travado aqui, gente. Gente, vocês estão me ouvindo? Voltou. Agora voltou. Vamos lá, então. O que acontece, né? Que eu já até esqueci que eu estava falando. Então, o médico profissional de saúde, é óbvio que ele não vai passar o dia inteiro cuidando dos investimentos, porque não é daí que vem o dinheiro dele. O dinheiro dele vem do trabalho dele, como médico, consultório, vendendo os produtos online. Ele vai passar apenas uma parte do dia ou da semana olhando os investimentos. Então, existem investimentos que você vai ter que demandar menos tempo para tomar conta. Então, é isso que você vai entender no momento que você começar a estudar sobre o assunto. E, gente, é libertador, porque aí você abre o leque, você aprende, né, a investir, a colocar o dinheiro para trabalhar para você, ver que não é um bicho de 7 cabeças. Você começa a receber dividendos sem você estar fazendo nada, você só investiu o dinheiro. E aí você diversifica também com outras fontes de renda. Como o Ricardo médico ganha dinheiro hoje? Ricardo, fala aí pra gente, quais são as fontes de renda? Pois é, para ser sincero, essa live aqui também serve de puxão de orelha para mim, porque eu não sou diferente de muita gente, não. Durante muito tempo eu fazia exatamente aquilo. Ganhava e gastava completamente tudo. Era assim, gastava no cartão de crédito. Mas é o tudo. médico de primeira, esse! Estudei na melhor escola. Passava tudo no cartão, final do mês, o meu salário era todo para pagar o cartão. Então era assim, era ganhar para pagar, né? E era uma coisa muito frustrante, porque você via que foi assim, cara, como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Para aumentar meu padrão de vida, eu vou ter que fazer o quê? Então, o que acontece? Hoje, a minha fonte de renda é a minha clínica, que aí a gente tem, né, obviamente, profissionais, tratamentos e algumas coisas no ambiente online. Então, cursos online, isso, e obviamente agora a gente está com a possibilidade de fazer atendimentos também online. Mas, e claro, eu durante um período, eu consegui guardar um dinheiro e eu investi uma parte do meu dinheiro. Então, o que aconteceu? Eu decidi dar um passo de abrir a minha própria clínica quando eu já tinha uma reserva boa para isso e para garantir caso a coisa não funcionasse. Então, é mais ou menos aquilo que você falou. Então, o que acontece? Eu peguei uma parte, investi fisicamente, digamos, né, no ambiente, na clínica, e a outra parte eu coloquei em investimento. Eu diversifiquei pouco, porque eu não tenho muita noção disso, então a maioria ficou em renda fixa, o que, em tese, é melhor do que eu guardar ali na minha poupança, o que eu fiz durante muito tempo. Então, eu já cheguei a ter um dinheiro na conta corrente, um dinheiro que eu falava assim, gente, como é que eu posso ter esse dinheiro na conta corrente? O que eu estou fazendo com esse dinheiro aqui? E aí muitas pessoas falavam, cara, tem que tirar isso daí, pelo amor de Deus. Não é minimamente, você tem que investir minimamente esse dinheiro. Então hoje, a minha fonte de renda vem basicamente da minha força de trabalho. E isso é um problema, né? Não, e dos seus cursos online também, agora, né? Então, agora, do ano passado para cá, eu comecei a entrar nesse meio digital, porque era uma vontade que eu tinha, mas é outro problema que o médico tem. O médico, ele fica tão voltado para ser melhor médico, que ele acaba fechando os olhos para qualquer outra possibilidade. Então, ele deixa de estudar isso, de estudar aquilo, ele deixa de se arriscar em outras áreas, porque ele acha que ele tem que ser melhor médico. Então, não acho que seja uma visão errada, mas ao mesmo tempo é uma visão muito fechada. É muito pobre você ficar ganhando somente da sua força de trabalho. Então, isso é uma coisa que foi até legal você falar sobre isso, porque eu queria uma opinião sua, bem rápida, assim, o que você acha hoje desses seguros de vida, digamos assim, né? A gente tem alguns no mercado hoje que garante aí, de certa forma, até mesmo uma rentabilidade melhor do que uma poupança, né? E garante também, de certa forma, um pouco essa segurança do trabalho, né? A força de trabalho. Você acha que isso é interessante? Você acha que realmente é legal o médico ter alguma coisa nesse sentido? Então, vou falar sobre invalidez, seguro de vida. Né? Seguro de vida. É importante isso, porque muita gente acha que seguro de vida é dinheiro jogado fora. Dependendo do seguro de vida que você fez e onde você fez, pode ter sido um dinheiro jogado fora. Porém, a gente tem que entender uma coisa. Eu, Mirna, eu tenho seguro de vida. Por que eu tenho seguro de vida? Porque hoje a minha principal fonte de renda não vem dos meus ativos de investimento. Vem, da minha força de trabalho. Estamos na mesma, né? Estamos na mesma. Então, o que eu penso? Se eu hoje, Mirna, em nome de Jesus, né? Isso não vai acontecer, mas fico inválida, não consigo mais trabalhar.
Se eu tiver que viver da minha renda, dá para eu viver da minha renda? Dá. Porém, vai chegar o momento que eu vou ter que consumir o meu capital. Então, ao longo do tempo, se eu não ganhar mais renda nenhuma, eu vou ir me desfazendo de tudo que eu já poupei, investi. E então eu falei, vou fazer um seguro de vida com valor X, porque se acontecer alguma coisa, esse valor, né, vai ser o suficiente para eu me manter um bom tempo, né, sem precisar viver de renda do meu dinheiro que eu já juntei e me descapitalizar. Então a gente tem que pensar nisso. Agora, se eu, Mirna, tivesse alguns bilhões já investido, eu não faria um seguro de vida para esse objetivo, tá? Porque eu, com alguns bilhões investidos, ok, vivo de renda de boa, não consumo um montante, né? Não consumo o valor, né? O meu valor principal do patrimônio, vivo de renda e ainda consigo reinvestir o restante da renda que eu não utilizo. Mas para você que ainda não tem uma reserva, não vive de renda, é importante você se atentar para o seguro de vida e para as coberturas. O seguro de vida que eu tenho, ele cobre invalidez total, invalidez parcial, doenças graves, aí você tem que ler todas as doenças. O meu inclui também câncer de mama. Internação hospitalar, ele cobre também. Então, se eu Nos dias que você mais... ficar internada, você recebe proporcional àquilo que você ganha no mês, né? Acho que a gente tem o mesmo. É porque cada um tem um tipo, né? Cada seguradora. Sim. Mas é importante a gente ter essa consciência. E seguro de vida, o problema é que algumas seguradoras vendem o seguro de vida resgatável, né? Que fica igual a Prudential vende muito esse seguro de vida, que é o que eu tenho, que é o resgatável. E o pessoal acaba achando que é uma previdência. A gente tem que entender que são coisas diferentes e que o seguro de vida é para o objetivo, né, falecimento, né, da pessoa ou as coberturas em vida. E um ponto importante do seguro de vida, agora eu não me atento muito para ele, que é a sucessão patrimonial, porque eu ainda não tenho filho, não tenho ninguém que depende de mim, meu pai ainda se vira, minha mãe se vira, mas se você tem filho pequeno, se você é o principal provedor da sua família, é importante o seguro de vida, porque no momento que tem um falecimento, esse dinheiro fica disponibilizado mais rapidamente para a pessoa que depende de você. O restante dos seus investimentos, meus amigos, que estão lá no Tesouro Direto, Bolsa, entra no inventário. Então, o inventário é demorado e custoso. E muitas vezes aquela mãe de família lá, né, morreu, o chefe de família, o pai morreu, ela fica ali desesperada porque o dinheiro fica travado e não sabe nem o que fazer. Então, o seguro de vida também é importante para a sucessão patrimonial. Só entender que seguro de vida e previdência privada são coisas diferentes. E quando eu fui fazer meu seguro de vida, eles falavam muito da questão, lá na frente você vai poder resgatar tanto. Eu falei, não, meu querido, eu sei a diferença. Eu falei, não é meu objetivo. Eu quero que você maximize as minhas coberturas em vida, porque eu quero, se eu for usar, é para eu usar em vida. Depois que eu morrer, não me interessa. Exatamente. Né? Vai ficar, mas eu em vida e diminuo o que eu vou ganhar lá na frente, porque eu já faço a minha reserva, eu já invisto, então não é esse o objetivo do seguro. A gente tem que ter essa noção. Quem ainda não pensou em seguro de vida, pense. Se você hoje não vive de renda, se você hoje não tem investimentos suficientes, caso você fique doente, 1 mês, 2 meses, 10 meses, 2 anos sem trabalhar, é bom pensar em seguro de vida sim, tá? Agora, eu não recomendo grandes bancos. Eu acho bom você procurar uma seguradora, né? Aí vejo da Prudential, vejo da MetLife, da Mongeral, dá uma olhada nesses, porque acho que valem mais a pena. Tem mais coberturas, né? Coberturas em vida, principalmente. Tem que se encaixar para a sua realidade também, né? Então é justamente isso. Eu tinha eu tenho duas coberturas da Prudential, né? Eu fiz um para uma vida inteira e um para um momento que é onde eu vou estar no meu ápice do meu trabalho, né? Digamos assim. Uhum. Então, o momento que eu vou estar nesses 20 anos, digamos, que é o momento que eu vou estar trabalhando de forma mais intensa, eu preciso garantir
uma renda caso aconteça alguma coisa. E eu acho que é justamente por aí, acho muito importante. Então, o médico ele tem que tomar esse cuidado, porque é isso aqui, né? É você. Se você não estiver mais aqui, quem é que vai fazer por você, né? Então, um momento de crise como esse pode surgir em qualquer momento para o médico. Vai esquiar, cai, quebra a mão, não pode mais operar. E aí, como é que você faz? Então, sem dúvida alguma, é importante ter essas coberturas em vida. E aí, uma coisa que também, quando eu entrei na Prudential, eu até falei sobre isso. Então quer dizer que lá na frente eu posso resgatar esse dinheiro? Então vai render esse dinheiro? Maravilha! Opa! É como se eu estivesse, então, investindo. De certa forma, sim, mas não é o objetivo. Não é o falou, objetivo. Né? O objetivo é você aumentar suas coberturas para... Então, pense, olhe os que você fez, aumente a cobertura e o valor que você pagar menos, porque você deve estar pagando um bom valor nesses dois. E invista. Eu, pelo menos, penso assim, eu quero maximizar, quero tanto, quero X de cobertura. Beleza, quanto é que fica? Fica tanto, ok. Ah, não, mas você não quer resgatar, não sei. Não, não me interessa. Eu quero essa cobertura e o restante. E eu invisto. Eu mesmo invisto para viver de renda, né? Porque eu coloco lá em fundos imobiliários, ações, aí fica me pagando os dividendos e eu vou lá comprando mais, reinvestindo. Eu acho que é mais vantajoso. Mas para quem não sabe nada, melhor ter o lucro. Não ache que é um investimento, tá? Só não encare como investimento. Aprenda por mais que renda, né, Mirna? Por mais que seja interessante no quesito, rende até mais do que poupança, que não sei o que lá, beleza, mas não é para pensar naquilo como uma reserva, né? Para você usar não pense. Então, teve gente que falou que acho péssimo esse da Prudential. Não, você já leu as coberturas? Pois é, por isso tem que se encaixar, tem que se encaixar para você. Porque eu comparei, esse não foi o primeiro que eu fiz, eu comparei com outros seguros de vida. Em relação às coberturas e aos benefícios, para mim foi um dos melhores que eu encontrei. Então, assim, tem que fazer o seguro de vida entendendo o objetivo do seguro. E se alguém quiser te vender como uma previdência, saiba que não é isso, né? Que estão te enrolando. Basicamente, você tem que entender o que você está fazendo. Então, em um bom planejamento financeiro, Ricardo, a gente pensa nisso, tá? A gente pensa no seguro de vida, né? Nas coberturas em vida e sucessão patrimonial, uma previdência privada que também entra na parte de sucessão, né? Sucessão patrimonial. Né, e tem a menor alíquota do imposto de renda. Aí a gente pensa em investimentos de longo prazo, como fundos imobiliários, ações, né, para viver de renda. Tem, né, a reserva de emergência e um fundo como o Tesouro Selic Simples, um fundo mais seguro, né, de Tesouro Selic. Acabaram de perguntar, atualmente com essa crise compensa investir no Selic? Então, o Tesouro Selic é para reserva de emergência, né? Esse que é o ponto dali, né? Não é para você alavancar seu capital. Você não vai ganhar muito, né? Mas é para ter segurança e liquidez. Esse é o objetivo do Tesouro Selic, né? E depois disso, né, seus objetivos de médio prazo, 3, 4 anos, ainda deixar na renda fixa, no máximo num fundo multimercado, e olhe lá ainda, né? Dinheiro de longo prazo, de bolsa de valores, de fundos imobiliários, é dinheiro para daqui 15, 20, 30 anos. Né? É o que eu costumo dizer, né? A gente tem que tratar o nosso dinheiro como uma plantinha. Você não adianta jogar ele lá e esperar que vai. Você tem que regar, você tem que cuidar dele, né? E você tem que também usar uma coisa que a gente esquece muito de usar: é usar a energia, é usar o sentimento, é a vibração. Você tem que usar o seu dinheiro como realmente uma coisa boa, ser feliz, não ter medo de ganhar dinheiro. Tem gente que tem medo de ganhar dinheiro. Você fala de dinheiro, a pessoa fala, não, mas que absurdo, você tá falando de ganhar dinheiro. Cara, você não tem problema nenhum em ganhar dinheiro. Se você faz isso limpo, de forma correta, você está mais do que certo. Você veio aqui para isso, para evoluir, para fazer o bem. Então, assim, o que eu queria hoje passar, nossa live está acabando mesmo, a gente tem um pouco mais de um minutinho aqui, eu vou finalizar isso te agradecendo imensamente pelas informações que você trouxe. Primeiramente, foi um prazer poder trocar essa ideia com você. Muito tempo que a gente não conversa, a gente nem se vê durante muitos anos, na verdade. Mas essa é a coisa boa desse momento que a gente está vivendo online, que a gente consegue estreitar algumas coisas, alguns laços. E eu não consegui pensar em outra pessoa quando eu tive essa ideia de falar um pouquinho sobre empreendedorismo na área da saúde, né, para médicos e profissionais de saúde de uma forma geral, porque eu vejo muito a sua dedicação, eu vejo a energia que você injeta em tudo aquilo que você fala, e por isso que eu quis finalizar esse bate-papo de hoje falando justamente isso. Pense também de forma positiva no seu dinheiro,
cuide do seu dinheiro realmente para que ele trabalhe a seu favor, né? Não seja escravo do seu dinheiro, porque isso é muito problemático, né? Então a gente está vivendo uma situação agora que muita gente vai ficar arrancando os cabelos, desesperados, vão ficar depressivos, né? Mas assim, o que a gente tem visto em relação às falências dos CPFs, né? Eu acho isso muito triste e a gente tem que se preparar para o que está vindo por aí, que não vai ser um momento único agora esse ano, né? Isso pode perdurar por um período maior. Então a gente tem que estar preparado para isso. Mirna, tem 40 segundos. Dá um tchau para a galera aí. Gente, obrigada, Ricardo, pelo convite. Foi maravilhoso estar aqui falando com vocês. Muita calma nessa hora, viu? A gente está passando por um momento de crise, mas crises vêm e vão. Essa que é a realidade. A gente vai passar por isso. Apertem os cintos, tá? Para que a gente possa passar o mais rápido possível. Não se desespere, para tudo ter um jeito nessa vida, viu? Para quem está com dívidas, vá lá no meu canal no YouTube Economirna, tem playlist para endividados. Siga a Mirna, que é fantástica, só informação de qualidade.